E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do Aprendendo a Ler a Bíblia. Hoje a gente vai falar do evangelho, do meu evangelho favorito, que eu mais gosto, o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é o primeiro evangelho escrito. Ele não está nessa ordem canônica, começa com Mateus. A gente já viu sobre Mateus, mas o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E ele foi colocado com Marcos, Papias, no primeiro século para o segundo, já um bispo de Herápolis. Ele fala que Marcos ficou aos pés de Pedro e foi o intérprete de Pedro, escrevendo os sermões que ele falava e as memórias de Pedro. Então, Marcos, ele é tanto para Pedro, ali a interpretação de Pedro, esse é um dos relatos mais antigos que a gente tem, como Marcos também relata ou ajudou Paulo nas suas missões, nas suas cartas e no final da vida servindo de companhia na prisão. Os evangelistas não escreviam o seu nome, né? Esse evangelho sou eu, Marcos, escrevendo. Todos os evangelhos ali são colocados com o nome pela tradição do primeiro século ali da igreja. Então foi colocado isso para Marcos, e é interessante que em Marcos existe realmente mais relatos sobre Pedro. Parece que Marcos coloca mais os absurdos de Pedro, mas também ele é mais misericordioso. Dizem que há uma conexão aí, porque Pedro relata bastante dos seus fracassos e de como Jesus resgatou ele, e da mesma forma provavelmente Marcos sentia meio como Pedro, porque existe o relato de que Marcos saiu correndo nu quando Jesus foi traído. Ele ficou com medo, não ficou ali com Jesus, assim como todos os outros discípulos. E também Marcos fugiu, né, da primeira viagem de Paulo e Barnabé, tanto que deu uma briga sobre se ele deveria ir na segunda viagem ou não, e separou Paulo e Barnabé. É lógico que Paulo, no final da sua vida, na carta a Timóteo, fala para Timóteo enviar Marcos, que é útil ao ministério, como se fosse uma forma de Paulo falar: olha, eu realmente errei na minha análise e Marcos é útil, tanto é útil que escreveu o evangelho ali e é uma obra-prima. O evangelho de Marcos é um evangelho bem resumido e bem de ação, é comparado como um filme de ação. Logo no primeiro capítulo, Jesus já nasce grande, né? Eu tinha um professor, um mestre, Marcelo Gualberto, falava que em Marcos Jesus já nasce grande. E é verdade. Enquanto lá em Mateus você tem a genealogia, você tem todo aquele... até Jesus começar a fazer milagre, já passou muito tempo. Em Marcos, no primeiro capítulo, Jesus já cura várias pessoas, já está sendo expulso, tem um confronto na sinagoga, está sendo expulso de uma cidade. Então Marcos é muito intenso, é muito legal de ler. Eu sempre recomendo para pessoas que acabaram de se converter para ler Marcos. Marcos é o primeiro evangelho que eu acho que alguém poderia ler. A estrutura do evangelho de Marcos é dividida em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao final do capítulo 7 e vai mostrar a autoridade de Jesus. A segunda parte é sobre a jornada para a cruz, do capítulo 8 até o capítulo 16. Vamos começar pela primeira parte. Jesus com a sua autoridade ao extremo. Marcos vai usar a palavra grega exousia, que é o poder, esse poder de Jesus, é um poder que transborda de Jesus. Logo no começo do capítulo, dos primeiros capítulos, até o capítulo final do capítulo 7, Jesus tem muito poder. Então o tempo todo ele já chega com tudo. Ele tem poder sobre a Torá para reinterpretar, ele tem poder sobre cegos, surdos, coxos, ele tem poder até logo no começo para ressuscitar uma pessoa morta. Então o tempo todo ele está transpirando poder. Ele no evangelho de Marcos é um curandeiro também, além de ser um rabino de poder, ele é um curandeiro. Então você vai ver que Marcos vai colocando como às vezes ele curava cuspindo no chão, misturando saliva, apertando o olho, colocando o dedo no ouvido. Então ele seguia, e existem textos paralelos que mostram que esse era o hábito de pessoas que curavam naquela época. Então Jesus também seguia assim, e é por querer
que Marcos coloca Jesus com esses rituais de curandeiro, porque logo depois do capítulo 8, que é a segunda parte que a gente já vai falar lá na frente, ele vai mostrar por que Jesus não é só uma pessoa que curava, fazia milagres, expulsava demônios e também tinha autoridade para ensinar. Então eu coloquei aqui as 7 características da exousia, que é essa autoridade que Jesus exercia ali entre as pessoas. No primeiro capítulo a gente já vê uma supremacia sobre os demônios, o ensino da Torá, e ele arranja uma confusão com essa autoridade na primeira sinagoga que ele visita. Logo depois ele demonstra essa autoridade e poder sobre o sábado, colhendo grãos e curando pessoas no sábado. Ele também chama os discípulos, colocando cada um deles no lugar das tribos de Israel no capítulo 3. Sua repreensão ao vento, mandando aquietar-se, como se fosse um demônio, uma potestade, no capítulo 4. E ele andando sobre as águas mostra o seu poder sobre a criação. Outra demonstração de sua autoridade é que ele rompe com as tradições da lei. Ele abraça leproso, senta com publicano e pecadores, e gentios imundos estão sempre do lado dele. Ele critica no capítulo 7 veementemente a tradição oral rabínica e, por último, confronta os mestres da lei, dando uma nova interpretação na responsabilidade de cada filho para com o pai e na interpretação de Corbã. Essa primeira parte, Jesus o tempo todo está mostrando essa autoridade, esse poder, e as pessoas estão maravilhadas, os seus discípulos estão maravilhados, e eles ficam tão encantados com o poder, os sinais de Jesus, que eles não percebem uma segunda parte, que é no capítulo 8, ser inaugurado quando Jesus não cura de uma vez aquele cego. Depois você dá uma olhada lá em Mateus 8, de 22 a 26, que é o milagre um pouquinho antes do turn point, que Jesus chama para o lado, para fora do povoado, um cego e cospe no chão, faz um barrinho, coloca no olho dele e pergunta: o que você está vendo agora? E ele fala: eu vejo mais ou menos vultos, pessoas andando como se fosse árvore. E aí Jesus vai lá e cura a segunda vez. Se você vai ler desapercebido, sem entender toda a estrutura de Marcos, você pensa que o milagre falhou, que o milagre não deu certo, ou que ele regulou errado e aí vai fazer mais uma vez. Mas você imagina os discípulos, né? Ali não tem comparação com nenhum outro evangelho. Esse milagre Jesus fez por querer em 2 etapas para dar um sinal para os discípulos. Aliás, todos os últimos capítulos antes desse milagre, todos os milagres que Jesus estava fazendo era para tentar dar um chacoalhão dos discípulos e falar: olha, é mais do que milagre, eu estou aqui para ser outra coisa superior do que um curandeiro. Então, logo na segunda multiplicação dos pães que Marcos vai narrar, Jesus questiona isso. Você está percebendo? Quantos cestos sobraram a primeira vez? Foram 12, os discípulos responderam. E depois foram 7. E aí Jesus fala: vocês não estão entendendo? Como assim? Eu estou dando sinais para vocês e vocês não estão entendendo? O tempo todo Jesus está falando: cuidado com o fermento dos fariseus. Olha, presta atenção. E o tempo todo Jesus está falando: abra, como Marcos cita no aramaico, efatá, como se fosse abra-se os seus ouvidos, o que vocês possam ver, porque vocês estão igual esse cego. Tendo olhos não conseguem enxergar, tendo ouvidos não conseguem ouvir, igual o surdo. Com esse milagre feito em 2 etapas, só narrado por Marcos ali naquele momento, lembrando que Jesus já tinha feito muitos outros milagres, muitos sinais, o tempo todo ele está com essa autoridade, ele já tinha ressuscitado alguém dos mortos. Então esse milagre em 2 etapas sacode os discípulos e eles agora entram num questionamento onde Jesus fala: quem o povo diz que eu sou? E eles falam: olha, alguns dizem que você é João Batista, Elias ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: o Senhor é o Cristo, inaugurando a segunda parte do Evangelho de Marcos. A jornada final vai mostrar que Jesus é mais que um curandeiro ou um rabi. É o Messias que traria a ressurreição através do sofrimento e morte. E aí o Evangelho de Marcos vai mostrar essa jornada final, um caminho reto que Jesus vai fazer em direção a Jerusalém, mais especificamente em direção
a cruz. É interessante que até o capítulo 7, Jesus não tem um caminho direito, ele vai até o norte, sendo pressionado pelos religiosos a sair, vai por Decápolis, que são as 10 cidades gregas, fora do território de Israel, e depois dessa declaração de Pedro, Marcos mostra que o caminho toma um outro rumo. Se lembre que os primeiros versículos do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 2 e 3, está falando um texto de Isaías que tem tudo a ver com o caminho. Enviarei em sua frente o meu mensageiro e ele preparará um caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Desde o começo, Marcos já dá spoilers sobre esse caminho em direção à cruz, mas que agora os seus discípulos estão prontos para saber a verdade. No caminho torna-se o refrão temático da segunda metade do Evangelho. O tempo todo você vai encontrar essa palavra. No caminho, Jesus declara por 3 vezes a necessidade de ir para Jerusalém para sofrer rejeição e ser executado para, por fim, ser levantado dos mortos. E também no caminho está não só o destino de Jesus, mas também o destino dos seus discípulos. Muitos, por não entenderem essa estrutura clara de 2 partes de Marcos, pensa que Jesus descobriu o seu ministério no meio do caminho. Já se levantaram várias teses sobre isso. Mas é claro que ali Jesus está de um jeito até que os seus discípulos entendam. E esse texto sobre os discípulos, que a gente vai trabalhar melhor a partir de agora, vai mudar o rumo. E sempre Marcos agora vai falar da centralidade da cruz. É muito claro, principalmente depois do capítulo 8, o tanto que Jesus vai falar do seu sofrimento, da cruz, do que ele tem que fazer, nada pode impedir, até mesmo Pedro tentando impedi-lo. Jesus é ríspido, duro, provavelmente Pedro relembrou essa rispidez e contou para Marcos, por isso que Marcos relata com mais detalhes, mas é interessante como Jesus agora tem um foco, essa jornada final, e nada pode impedir Jesus de chegar até a cruz e depois ser glorificado com a ressurreição. Bom, agora que você percebeu que o Evangelho de Marcos é uma primeira parte mostrando o poder de Jesus, a sua autoridade, os sinais, os milagres, sua autoridade sobre os demônios, sobre a morte, sobre as doenças, sobre o mar, a criação. Jesus mostrou toda essa autoridade, esse poder. Quando há essa declaração dos seus discípulos e o reconhecimento que ele é o Messias, tudo muda. E aí a direção é Jerusalém, a cruz, e Jesus agora está numa caminhada final e é central a mensagem da cruz no Evangelho de Marcos. Agora vamos dar um foco no que aconteceu ali para mudar essa parte toda, mudar toda a direção do ministério de Jesus, esse chacoalhão que Jesus deu ali nos discípulos e em Pedro. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Ele respondeu: alguns que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.
Eu quis ler esse trecho todo porque ele é o elo dessas duas partes. Se você não entender direito ali o que foi revelado, não pela carne, não por sangue, mas pelo Espírito Santo aos discípulos, representado pela boca de Pedro, você não entende o evangelho todo que Marcos está trazendo sobre servo sofredor. Até você não entende por que Jesus foi tão severo. Porque se Jesus entendeu que Pedro já sabia que ele era o Messias, então ali era a hora dele entender que Jesus ia sofrer, ia ser humilhado, ele veio para servir até a cruz. Isso não podia impedi-lo, nada podia impedir Jesus de cumprir o que ele veio fazer. Essa passagem crucial do Evangelho de Marcos junta 3 temas favoritos: quem é Jesus, o que ele veio fazer e o que ele pede aos seus discípulos. Começando com quem é Jesus. Nesse trecho, Jesus, ao ser reconhecido pelos seus discípulos que ele era o Messias, Jesus decidiu revelar esse segredo. O que é esse segredo? Na primeira parte do Evangelho de Marcos, o tempo todo Jesus está mandando guardar um segredo. E isso teve muita especulação ao longo da história do Evangelho. Você já deve ter visto um bate-papo que eu tive com o Vitor Fontana, que eu coloquei como material bônus, que ele vai explicar melhor por que o pessoal guarda segredo aqui, por que tem o segredo marcando, né? Marcos tem um segredo que não tem nos outros evangelhos. O tempo todo, quando Jesus fazia um milagre, ele pedia para guardar o segredo. Ele fazia um outro sinal, ele pedia para guardar o segredo. Os demônios começavam a falar: você é o Messias, você é o Filho de Deus. Ele pedia e mandava, ordenava, né? Ali ele não pedia para guardar esse segredo. Qual é esse segredo e por que ele faz esse segredo? Logo no começo do evangelho você vai ver Jesus fazendo vários milagres e no versículo 34 do primeiro capítulo ele pedindo para guardar um segredo. Também ele vai pedir para guardar o segredo para o leproso. Logo também no primeiro capítulo ele fala: olha, você que viu esse poder, guarde o segredo. Com os demônios, quando os demônios começam a falar que ele é o Filho de Deus, o Messias, no capítulo 3 ele também ordena guardar segredo. Ele pede para Jairo guardar segredo da ressurreição que ele faz da sua filha. A cura de um surdo e gago, no capítulo 7, ele pede para aquele gago guardar segredo, porque essa cura, além de trazer o benefício para o curado, era um sinal para os discípulos entenderem que eles precisavam não só ter ouvido, mas escutar o que Jesus estava falando. A cura de um cego em Betsaida, Jesus também manda ele guardar segredo porque é um sinal para os seus discípulos ali entenderem. E por último, a cura de 2 cegos, já no capítulo 9, é a última vez que Jesus vai pedir para guardar esse segredo, porque agora Jesus já está querendo revelar para todo mundo que ele é o Messias e que daí por diante ele pode sofrer morte de cruz. Ele sabia que quando ele revelasse quem ele era, poderia ter 2 tipos de entendimento errado. O primeiro é que no primeiro século eles estavam esperando um Messias mais guerrilheiro, mais libertador, da descendência dos Macabeus, porque um século antes eles conseguiram resistir contra Roma e eles achavam que o Messias viria para não só resistir, mas derrotar o império. Então eles esperavam que o Messias seria rei. E Jesus era da linhagem de Davi, Jesus poderia ter sido rei. Aliás, ele é rei, mas é um rei diferente. Uma outra coisa é que eles não entenderiam de cara que o Messias veio para ser o servo sofredor. Eles não entenderiam que Jesus viria para servir e queria sofrer servindo, né? É que nem aquele cara que vai servir alguém e ainda é maltratado por a pessoa que está servindo. É exatamente isso. Jesus veio servir o seu povo e o seu povo rejeitou e maltratou o servo sofredor. Então Marcos vai revelar isso, que Jesus primeiro revela isso aos seus discípulos, vai trabalhando e gradativamente esse segredo vai perdendo força e Jesus vai deixando eles contarem até a hora que realmente Jesus sabe que esse segredo não era mais segredo e que aí a morte de cruz seria inevitável. Inevitável pela frustração de quem queria um rei guerrilheiro, inevitável pelos religiosos que não aceitariam que o Messias era um servo sofredor. O que não é mais segredo, a gente vai ver no versículo 32, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei.
Outra coisa que já não era mais segredo depois que Pedro revelou que ele era o Cristo é que ele iria ser morto. Jesus fala várias vezes de forma clara isso. E também foi revelado aos seus discípulos que, mesmo morto, Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Espero que tenha ficado claro quem é Jesus no Evangelho de Marcos e por que Jesus guardou segredo até se revelar aos seus discípulos. E depois daí ele ia em direção à cruz. Agora vamos dar uma olhada no que ele veio fazer, porque ele é o Messias, mas esse Messias não é o esperado pelo povo e nem pelos religiosos. Então, o que ele veio fazer? Marcos explica que depois que os 12 perceberam sua identidade, ele depositou toda a sua ênfase na cruz. Eu separei esses 3 versículos para você ver como Jesus era direto no que ele veio fazer e que os discípulos precisavam entender. Marcos 9,31 diz assim: porque estava ensinando os seus discípulos, ele lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Em Marcos 10, 33 e 34, Jesus também é direto aos seus discípulos. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Mais claro que isso não dá, mas Jesus ainda foi mais uma vez claro em Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É impressionante como Jesus tinha clareza do que ele veio fazer e que agora ele fala de forma clara para os discípulos. Nenhum discípulo poderia ter desculpa que foi pego de surpresa. Jesus prediz cada coisa, até os cuspes, os açoites. Ele vai contando para que os seus discípulos se fortaleçam na fé da sua palavra e não espanem na hora H. Existem 3 expressões que Marcos vai usar para mostrar que Jesus é o servo sofredor. Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse morto. Marcos 8:31. A primeira vez que Jesus foi tão claro que foi nesse versículo, Pedro decidiu confrontar Jesus, chamando à parte, ainda sendo educado ali, querendo confrontar, porque Pedro era mais velho que Jesus, dizendo: calma, não é bem assim. E Jesus volta aos seus discípulos e repreende Pedro na frente de todo mundo, porque tem coisas que não dá para repreender no secreto. Ali era tão claro e tão poderoso que o confronto deveria ser feito ali, que quem quisesse salvar a si mesmo ou salvar Jesus da cruz vai morrer. Quem tiver uma mensagem leve, sem morte de cruz, não vai sobreviver. Mas aquele que morrer ou negar a si mesmo com a cruz de Cristo, esse vai receber a vida eterna. A outra expressão que Marcos usa bastante, 50 vezes, é o Filho do Homem. A expressão Filho do Homem é uma expressão para designar pessoas comuns no Antigo Testamento. Mas em Daniel 7 vai falar que o Filho do Homem vai vir das nuvens e todas as nações vão se prostrar diante desse Filho de Homem, do Filho do Homem, e o Filho do Homem reinará e terá um reino que nunca terá fim. Isso era uma das profecias mais esperadas do primeiro século sobre o Messias, era claro isso. Mas Jesus funde pela primeira vez o Filho do Homem, Daniel 7, com Isaías 53, o servo sofredor, que era claro que o servo, o Filho de Deus, iria sofrer. Então, nunca ninguém tinha feito isso, mesmo para nós hoje, olhando para trás, era meio óbvio, mas Jesus faz isso, ele vai fundir essas 2 expressões, ele pega a expressão de Daniel, mas dá um outro significado, juntando com a profecia de Isaías 53, o servo sofredor. Então ele vai o tempo todo usar que o Filho do Homem 50 vezes, mas vai falar que esse Filho do Homem, que é poderoso, que seu reino vai permanecer, que todos vão se prostrar, primeiro vai sofrer. E por último, Marcos vai falar que ele vai dar a sua vida em resgate por muitos. O resgate é um preço pago para quem está cativo. O Evangelho de Marcos vai mostrar que Jesus está revelando que o ser humano, a criação, está cativa, está escrava do pecado, da culpa, da morte, e que Jesus veio resgatar
tratar e pagar esse preço, que o seu sofrimento não é apenas um sofrimento para cumprir a Escritura, mas é um preço a ser pago, substitutivo. É em Marcos que essa ideia está fixa. Isso quer dizer que Marcos já tinha ouvido isso várias vezes, Pedro pregando isso, que Pedro tinha entendido que todos nós somos pecadores, estamos escravos. Algo que Paulo também falou em suas cartas, que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de graça gratuita de Deus é a vida eterna, essa ressurreição que ele entrega para todos nós. E por último, nessa revelação de Marcos 8, mostra o que Jesus vai pedir aos seus discípulos. É interessante, se você ler, em todos os primeiros capítulos antes da virada, Jesus praticamente não ensina sobre discipulado, não ensina sobre o que é ser um discípulo. O tempo todo, no começo, ele está mostrando poder. Quando eles entendem que Jesus é o Messias, o Cristo, aí então o tema discipulado entra com força no Evangelho de Marcos, e aí Jesus vai o tempo todo ensinando: olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, se vocês quiserem fazer parte do que eu estou fazendo, me segue, mas me segue de uma forma diferente, não a forma que todos os rabinos tinham os seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Parece que Jesus vai falando claramente que a cruz não é só para mim, a cruz é para todos, o mártir é para todos. Então, logo depois que Pedro declara que Jesus é o Cristo, Jesus vai ensinar claramente que temos que ser servo como Jesus, temos que morrer como Jesus, morrer para nós mesmos, e também temos que entender que vamos ressuscitar em Jesus. O mais interessante é que a morte de cruz é uma morte de uma pena dos gentios, né? E Jesus já tinha previsto que os religiosos iam entregá-lo para os gentios. E a cruz era algo tão considerado maldito que nenhuma cidade conquistada por Roma poderia ter uma morte como essa. Por isso que todos os malditos, os condenados à morte de cruz, a pior condenação que tinha, ele tinha que pegar esse madeiro de dentro da cidade e carregar para fora da cidade para lá ser morto, pendurado e morrer por asfixia, até que as aves dos céus iriam lá comer a sua carcaça. Era uma morte terrível que durava por dias e tinha muitos gritos, tanto que na festa da Páscoa eles não quiseram deixar os mortos de cruz gritando ali, atrapalhando a grande festa. O que Jesus está falando aos seus discípulos é: quem quiser vir após mim, ser meu discípulo, pega a sua cruz. E não é pegar a cruz e seguir com alguns problemas que você tem. Algumas pessoas falam: ai, a minha mãe é a minha cruz, minha esposa, meu marido é a minha cruz, o meu pai é a minha cruz, o meu salário é a minha cruz. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é: todo mundo vai ter que morrer para si mesmo, para ressuscitar em Cristo. Esse é o nascer de novo que Marcos está revelando. Revisando a passagem mais importante de Marcos 8, versículo 27 a 38, quem é Jesus? O Cristo. O que ele veio fazer? Servir, sofrer e morrer. O que ele pede aos seus discípulos? Tomar nossa cruz e segui-lo, atravessando a morte pela abnegação e entrando na glória da ressurreição. Querido, se você entender esses princípios que eu acabei de falar do Evangelho de Marcos, você vai poder lê-lo, meditá-lo, entender de forma clara e cristocêntrica o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus narrado por Marcos. E também você vai poder passar para os seus amigos que estão querendo entender mais sobre o Evangelho, as boas novas, através desse Evangelho poderoso do servo sofredor. Deus te abençoe.